Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o meu entrevistado é super especial. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Ele nasceu no dia 27 de agosto de 1975 e desde pequeno já gostava de desenhar, viu? Hoje ele é um dos muralistas mais reconhecidos por esse mundão todo, com direito a recorde de maior muro grafitado do mundo. O meu entrevistado, Eduardo Cobra. Olha, a gente já vai começar por aqui, Cobra, porque eu quero que você comece contando pra gente sobre um pouquinho da sua infância. Desde pequeno, então, o desenho já estava no sangue. É verdade. Bom, desde as minhas primeiras... Na verdade, o primeiro contato que eu tive já foi uma paixão, assim, sabe? Sabe quando você vê algo e você fala, meu, eu preciso aprender a fazer isso de alguma forma. E eu tinha poucos caminhos, por conta do bairro onde eu nasci, da periferia e tal, o acesso mais restrito à cultura. Então, assim, eu não conhecia outro grafiteiro, né? Nunca tinha visto isso e tal, mas eu me entusiasmei bastante com a questão do desenho, né? Então, na verdade, foi um ciclo, né? Algumas pessoas imaginam que o grafite pode ser uma evolução de uma outra coisa, como a pichação, por exemplo. Mas na realidade, comigo não foi assim. Eu comecei sim, com 8, 9 anos ali pintar desenhos, cadernos e tal, colorir. E foi daí que surgiu o meu apelido Cobra, inclusive. Olha Porque só. como eu desenhava muito em cadernos, assim, meus cadernos eles tinham pouquíssimas anotações do que a professora falava. Era só desenho. Era só desenho. E aí os meninos gostavam dos desenhos e falavam, você é cobra, no sentido assim, você é bom no desenho. Então Cobra, e ficou isso, ficou esse apelido Cobra. Mas quando eu entrei na escola onde eu tive acesso a outros meninos que faziam pichação, aí as ruas acabaram me despertando, sabe? Me atraíam demais, assim. E aí eu saía com esses meninos, eu era o mascote, né? Porque eu tinha ali 11, 12 anos, bem novinho. E essa galera da pichação tinha... Isso era 1988 já. E aí a galera da pichação tinha 25, 30 anos e tal, já era bem mais velho. E aí eu saía com eles e a gente ia até o centro de São Paulo, de ônibus. Muitas vezes eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Naquela época tinha roleta, né? Passava por baixo da roleta, com as mochilas cheias de tinta, descia no centro e voltava lá pro Campo Limpo. Tipo, levava 3, 4 horas caminhando, até mais, pichando tudo. Então a escola não curtia, claro, obviamente. A minha família não gostava, a cidade, as pessoas não gostavam. Então eu tinha tudo o contrário, assim, né? E foi essa a forma que ele encontrou para se expressar. E quando é que você começou a desenhar mesmo nos muros? Nesse meio eu conheci outros meninos que também gostavam de desenhar. E existia, assim, entre aspas, uma certa disputa ali. Cada um carregava seu caderno de desenho e um mostrava pro outro, olha o desenho que eu fiz, o super-herói e tal, não sei o quê. E mostrava, e meu desenho sempre era o pior. Tipo, a verdade era essa. Eu não era algo... Porque o desenho, ele é muito complexo, sabe?
e eu não tinha aquela espontaneidade, aquela facilidade e tal. E aí eu olhava e falava, puxa vida, né? Como é complicado, mas eu quero aprender, quero muito aprender. E aí foi nesse sentido que eu acabei fazendo parte de um grupo de breakdance chamado Jabaquara Breakers. Nessa época tinha os encontros de hip hop no Largo São Bento, em São Paulo, vários movimentos, né? E o grafite era um dos elementos da cultura hip hop. O break, o grafite, o DJ, os b-boys, né? Toda essa questão e tal. E aí eu descobri o grafite através do hip hop, na realidade. Olha só. E aí eu conheci alguns livros que vieram que chegavam aqui, né? Não tinha internet, obviamente, então era tudo no livro. Uns livros de grafite que mostravam os grafiteiros de Nova York da década de 70 e 80, que grafitavam os trens e tal. Quando eu vi aquilo, cara, juntou tudo que eu queria, porque eu já usava spray para pichar, eu já desenhava no caderno. Eu falei, vou começar a usar o spray para desenhar. E comecei... Juntou o útil ao agradável. Juntei, por isso que eu te falei, não é uma questão de evolução, é uma questão natural, né? E aí eu comecei a desenhar nos muros. E aí eu comecei a aprender, mesmo ainda sem ter outras referências aqui no Brasil, tendo as referências só nos livros. Então esse livro para mim era a minha bíblia, literalmente. Eu carregava para lá e para cá e copiava. Eu não tinha um estilo, uma linguagem, uma estética, uma mensagem, um argumento, eu não tinha nada disso. O que eu queria era pintar, então eu pegava muito esses desenhos e copiava, né? Seu estilo é muito característico, a gente vê um hiperrealismo, cores sempre vibrantes, não é? E ainda tem formas geométricas. Isso tudo você foi construindo ao longo da sua carreira. Exatamente. Não foi aquele estalo que você falou assim, vou colocar isso. Tem algum motivo especial para você inserir tudo isso? Na realidade, o meu trabalho com esse desenvolvimento que eu te falei, do começo da minha história, aí eu parti construindo passo a passo. Não teve um momento ou algo específico que eu possa dizer, isso aqui mudou, tal. Foi uma construção e uma busca, né? Mas eu comecei a criar vários projetos diferentes, como por exemplo, Muro das Memórias. Eu que sou um cara que antes ia lá e deteriorava o patrimônio público, prédios antigos e tal, comecei a entender a importância da preservação do patrimônio histórico, da cidade, da história, da memória e tal. Comecei a colecionar livros sobre isso e tal. Foi uma mudança, assim. Claro que também eu era um menino na época. Amadureceu. Fui aprendendo, né? claro. Fui aprendendo naturalmente. E aí eu criei esse projeto Muro das Memórias, justamente mostrando São Paulo da década de 20, 30, a importância de preservar esses patrimônios, esses prédios e tal. E são imagens geralmente em preto e branco, ou sépia. E eu comecei a colorir essas imagens. Então isso também deu um feedback, assim, para pensar em fatos históricos. Aí fui desenvolvendo outros projetos, como por exemplo, pinturas em 3D no piso, que são aquelas pinturas anamórficas. Comecei a pintar laterais de prédios, por exemplo, coisa que eu também nunca tinha visto. Foi tudo através de pesquisas na internet e tal. Desenvolvi o projeto Olhares da Paz, que eu comecei a falar de personalidades que lutam pela paz e tal. O projeto Green Pincel, que é um projeto que eu desenvolvi falando da proteção do meio ambiente, dos animais e tal. Sempre todas essas causas estão envolvidas nos seus trabalhos, né? Exatamente. Então eu comecei a tratar de assuntos que estavam em mim ali, pertinentes à minha história, à minha vida, a tratar de temas como racismo, violência. Vi muita coisa de violência na minha trajetória, na minha vida. Respeito entre os povos, enfim, comecei a, de certa forma, a trazer esses assuntos para os muros, né, como uma maneira de conscientizar também sobre algumas coisas, sabe, porque o grafite, de certa forma, é uma linguagem que trata muito com jovem e tal, então eu achei que poderia ser um caminho de me expressar, de me comunicar. E foi nesse momento
que o meu trabalho começou a ser mais autoral, né? Então eu já não copiava mais ninguém, eu já tinha uma autonomia no desenho, comecei a tratar desses temas que eu gostava, que eu gosto, aliás, e aí eu passei a ser convidado a fazer trabalhos em outros países. E aí eu acabei, com isso, levando o meu trabalho e abrindo portas para lugares onde eu jamais imaginei que eu pudesse entrar. 5 então, continentes, tudo foi através gente. da minha arte. Oi? 5 continentes. Isso, fui para os 5 continentes, tive experiências incríveis, assim, de pintar em lugares super... tipo, fui para a África, fui para a Índia, fui para vários lugares na Europa. Alguns lugares na Europa eu voltei algumas vezes. Nos Estados Unidos eu fiz mais de 40 murais, só em Nova York hoje eu tenho 20 murais grandes lá, inclusive agora, enquanto nós estamos conversando aqui, eu estou aguardando uma autorização do consulado para entrar e fazer o meu próximo mural, que vai ser na fachada do World Trade Center, lá no coração de Manhattan, onde eles estão construindo a segunda torre. Então devo ir para lá já nos próximos dias, se eles me autorizarem. Gente, olha isso! Sucesso! E a gente vai acompanhar tudo. O que é que te inspira para você ter todas essas criações no seu dia a dia? Porque são obras surreais, que encanta todo mundo, que prende o olhar das pessoas. Obrigado. Como é que é tudo isso? Olha, para mim, o mais importante hoje não é a pintura em si, tá? Por quê? Porque a pintura é uma técnica, é um método, certo? Ou seja, se você fizer um curso de pintura, você vai aprender em algum momento a pintar. Então, é um pouco além disso, né? Tem a ver com sentimento, com emoção, tem a ver com aquilo que eu sou, tem a ver com princípios, com valores. Então, não há muita diferença no que eu sou na minha vida real, no meu dia a dia, com as questões que eu coloco nos meus murais, né? E são causas que estão muito ligadas a questões que as pessoas, de certa forma, passando por todo mundo, por tantos lugares por onde eu tenho passado, tudo isso também acrescenta muita coisa, né? Então, questões que todo mundo está vivendo e ninguém quer isso, né? Violência, intolerância, racismo, sabe? Todo mundo quer paz, quer harmonia, quer equilíbrio, né? E eu venho trazendo essas mensagens através dos meus murais. É como uma missão também isso, sabe? Então, eu não tenho nenhum trabalho que não tenha um propósito, entendeu? Conexão, né? Porque é exatamente isso que eu queria falar com você. A sua arte, ela é aberta, ela é livre, qualquer um pode chegar e vai conseguir ver. Como é que é esse retorno para você? O coração fica quentinho de saber que você está levando cultura, informação, mensagem, fazendo muitas pessoas pensarem. Eu não faço nada sem propósito e sem coração, sabe? Então eu busco me aprofundar, busco dar o meu melhor. Pode valer $1 milhão ou pode ser de graça. Pode ser na Times Square, na Piccadilly Circus lá em Londres, pode ser em Paris ou pode ser numa comunidade carente onde eu nasci, na periferia, no Capão Redondo. O sentimento é o mesmo, entendeu? Porque eu faço, acima de tudo, porque eu gosto. Então eu dou o meu melhor, sempre vai ser assim, entendeu? Então a minha busca hoje é sempre, como eu te falei, pela criação. Porque antes de pintar é o resultado final de um processo. Então, por exemplo, eu estou te falando do World Trade Center que eu vou pintar, mas eu já estou um tempo estudando, pesquisando, fazendo vários desenhos. Eu chego a fazer 20, 30 desenhos diferentes antes de pintar, entendeu? Então, eu acho que quando você faz com tamanha dedicação e tamanha entrega, eu hoje acabo tendo esse privilégio de, além de ocupar cidades, de ter uma arte democrática, que é o acesso de todas as pessoas, desde uma pessoa que nunca entrou numa galeria, nunca entrou num museu, até uma pessoa super culta, com grana, que entrou nos melhores museus do mundo. Então, a arte pública tem esse diálogo, né? E eu tenho esse privilégio de, além de ocupar esses lugares,
ainda poder receber o apoio das pessoas. Hoje em dia, isso é muito significativo para mim. Subir num prédio de 50, 60 metros de altura é sempre complexo. Você tem risco de vida, inclusive, envolvido. Tem muita coisa ali, né? E agora, quando eu tô lá em cima, eu me desligo de tudo e a satisfação de descer o prédio e olhar. Então, o que me move é a paixão pela arte. Sobre a pandemia, a gente sabe que esse momento que a gente está vivendo foi muito difícil, de muito aprendizado para todo mundo. As mensagens das suas obras que você fez durante todo esse período, elas mudaram? Mudaram porque eu acho que eu também mudei, né? Eu também fui transformado durante esse processo. Claro, né? Todos nós, uma série de viagens programadas, um monte de coisa. Stop. Mudou. Pau em tudo. E aí muda a rotina toda e eu fiquei meio doente nesse processo. Eu não fiquei legal, não. Fiquei meio mal, assim, tal. Não sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu fiquei doente fisicamente mesmo, sinceramente. E aí foi um processo para me recuperar. E eu comecei a pintar esses muros por aí, né? Fiz 5, 6, 7, uns 10 murais, todos com temática relacionada à Covid. Fiz muitos projetos sociais também, coloquei ativa muitas coisas do meu instituto. Fiz um cilindro de oxigênio, né? Por exemplo, consegui vender por R$700 mil, revertemos em 5 usinas que foram enviadas, acho que lá para a região de Manaus e tal. Então, assim, eu acho que foi um momento de poder valorizar as pessoas que sempre estiveram comigo. Eu acho que isso também é importante, sabe? Estar junto com a família, acho que para mim isso também foi muito rico, sabe? Saber que é legal você estar lá no Japão fazendo um trabalho ou estar lá na China, nos Estados Unidos, é legal. Mas é legal também você perceber o que está ao seu redor, sabe? Perceber, cuidar também do que está próximo. E foi um momento muito transformador, e está sendo ainda, né? Está sendo, e eu tive que mudar não só o meu estilo de vida, mas também o meu estilo de trabalho, né? Então, mas cada um desses trabalhos que eu coloquei tem a ver com o sentimento que eu estava vivendo naquele momento, sabe? Acho que é isso. Eu fiz agora um trabalho no Oscar Freire, intitulado Seja Luz, que eu coloquei na lateral de um prédio um pensador dentro de uma luz, justamente falando sobre esse momento de reflexão, como que a gente pode, os ensinamentos que a gente tirou durante esse momento, né? E o que a gente vai continuar fazendo de bom e de ruim, sabe? Acho que tem gente que sim, foi tocada e percebeu tudo isso, agora com milhões e milhões de desempregados no Brasil, pessoas passando fome, né? Tem tanta coisa acontecendo, a gente pode fazer algo pelo próximo, né? Sensacional. E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem para todo mundo que assistiu essa nossa entrevista e para muitos que se inspiram em você nessa sua trajetória, porque foi abençoada e tem sendo e vai continuar, eu tenho certeza. Amém, com certeza. Bom, obrigado pela paciência também, por me ouvirem, tá? Bom, meu trabalho é isso, da mesma forma que eu comecei, o entusiasmo continua o mesmo até hoje, né? A paixão em fazer aquilo que eu faço, independente do caminho que a pessoa decida seguir, né? Eu acho que não existe possibilidade de vencer sem o esforço, sem a dedicação, então a questão acima de tudo está em estudar também, né? Principalmente para quem vem de origem simples. Eu acho que tem que estudar, tem que fazer aquilo que é certo, se afastar dos caminhos tortuosos, né? Aquilo que parece ser relativamente te trazer um resultado mais rápido, mas pode te levar para um resultado muito pior, como a cadeia ou até mesmo a morte, para ser bem direto, né? Então, se deu certo para mim, então, com certeza é possível para todos que tiverem força de vontade e dedicação. Muito obrigada pelo bate-papo. Ficaria aqui horas e horas, eu tenho certeza que a galera de casa também, viu? Show de bola. Obrigado, valeu. Pessoal. Gente, beijo para todo mundo.
Tchau!